Olá, vamos meditar na palavra de Deus no Salmo 1, que diz que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não caem. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento dispersa. Pelo que os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Seja Deus sempre verdadeiro e o homem mentiroso. A palavra de Deus é clara, versículo por versículo, em mostrar a incapacidade do homem em gerenciar a sua própria vida. O homem está marcado pelo pecado. A Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. No Salmo 1, o salmista faz a diferença entre aquele que escolheu viver o caminho de Deus, seguir o caminho de Deus, e aquele que escolhe o seu próprio caminho. Aqueles que escolhem ser obedientes à palavra de Deus, a Bíblia o chama de bem-aventurados. Eu gostaria de perguntar a você agora que ouve o momento da graça através desse áudio: você é bem-aventurado? Você é bem-aventurado? A palavra bem-aventurado na Bíblia significa feliz. E a Bíblia diz que felizes são aqueles que escolhem o caminho de Deus, porque o caminho de Deus é perfeito. Aqueles que vivem da palavra de Deus, ouvem da voz de Deus. Aqueles que não escolhem o caminho do pecado, ele diz que feliz é aquele que não escolhe o caminho do pecado. Aquele que não está no caminho de pecadores, aquele que não vive no meio dos escarnecedores, mas aquele que está na lei do Senhor, na palavra de Deus. E a Bíblia diz que esse ele será bem-sucedido na presença de Deus. Por mais que nesta vida ele enfrente dificuldades, mas ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Ele vive dependendo do Senhor. Ele está sempre firme, por mais que enfrente dias difíceis. Mas o salmista diz mais, ele diz: porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio há de perecer. Aparentemente possa ser que você olhe e veja muitas pessoas que não querem nada com Deus, que escolhem trilhar um caminho de pecado. Aparentemente ele possa estar bem, você diz: olha, ele é próspero financeiramente. Mas baseado na palavra de Deus, firmado na palavra de Deus, diz que o seu final já está decretado. Ele será sempre como uma folha que o vento leva. E no final a Bíblia diz que o caminho do ímpio, daquele que escolhe a desobediência a Deus, perecerá. Porque Deus conhece o caminho do justo, Deus conhece o justo. Ele sonda e conhece a todos, Deus conhece o coração. Aquele que no seu coração é reto diante de Deus, que é justo. Aquele que procura servir ao Senhor. Aquele que foi justificado em Cristo Jesus, porque a nossa confiança está em Cristo Jesus. Porque de nós mesmos nós somos pecadores perdidos. Pois a Bíblia diz que Deus olhou do céu, não viu um justo sequer. Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Mas ele diz que aquele que escolhe meditar na palavra de Deus de dia e de noite, aquele que escolhe ouvir da voz de Deus, e eu quero ouvir da voz de Deus, eu quero sempre ouvir da voz de Deus, eu quero estar sempre ouvindo, sendo conduzido por Deus, porque é o melhor caminho, porque o caminho de Deus é perfeito. Deus conhece o seu caminho, Deus conhece o caminho do justo, Deus conhece a sua vida. Coloque seu coração em Deus. Escolha o melhor caminho, e o melhor caminho é servir a Deus. Por mais que seja tantas vezes estreito, apertado, difícil, caminho de pedras de fogo, mas no final levará a fontes de águas da vida.
Escolha o caminho de Deus. O caminho de Deus é perfeito. Que o Senhor nos abençoe. Que você possa ser achado justificado em Cristo Jesus. Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio, do desobediente, perecerá. Que Deus nos abençoe. Eu sou o pastor Nélio Bonfim e esse é o nosso Momento da Graça.